Ok, continuando aqui com a exploração das pastas, né, chegamos à pasta TEF discado, tá? Que também está aí na pasta que você recebeu no DVD. Dentro dessa pasta TEF discado você vai ter diversas documentações, diversos documentos, né? E também vai ter diversos programas para instalação. Onde é que nós conseguimos esses programas e esses documentos aí? Bom, aqui no Brasil existem duas empresas que fazem a certificação ou homologação do TEF. É a Software Express e a 7PDV. Tá? Então você acessa aí softwareexpress.com.br/tefdial, 7PDV do mesmo jeito, /tefdial, vai ser direcionado para essa telinha aqui. Você faz esse cadastro, né, no caso aqui da 7PDV. Depois que você clicar em enviar, aí você vai ser direcionado para essa página aqui, ó, downloads.htm. Dentro dessa pasta, dessa página downloads.htm, você pode baixar o gerenciador padrão e o guia técnico do gerenciador padrão. Aí você vai baixar aí o módulo do American Express, módulo e manuais do American Express, módulo e manuais do VisaNet e o Redcar. Aí o Redcar, quem faz a certificação é a Software Express, tá? Mesma coisa. Aqui na Software Express você vai clicar no cadastramento, vai ser direcionado lá para uma página onde você vai colocar os dados da sua empresa. Depois que enviar suas informações, você vai ser direcionado para uma página igualzinha a essa daqui, para baixar também os programas e a documentação. Tá? Mas para que servem esses programas e essa documentação? A coisa funciona assim. Você tem aqui a sua aplicação. Né? Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Ó, aplicação de automação. É o sistema que você fez. Aí tem um cara chamado gerenciador padrão. Esse gerenciador padrão é esse programinha aqui, ó. Tá? Ele fica observando, por assim dizer, duas pastas. Uma pasta. Ele observa uma pasta dentro do HD. Quando um arquivo específico aparece nessa pasta, ele é acionado. Tá? Ele é acionado e dentro dele você pode ter módulos das operadoras adicionados. Aqui não tem como eu acioná-lo, a gente vai ver já no exemplo. Tá? Você vê que vai aparecer um gerenciador padrão mesmo, né? Um programinha, e dentro dele 3 módulos. Módulo da VisaNet, da Redcar e da American Express, se assim você instalar. Ok? Os módulos, no caso aqui eu instalei os 3 módulos. Tá? Então, são esses programas, né, que estão disponíveis aqui. Tá? Esse gerenciador padrão é para você instalar esse cara aqui. O módulo da American Express é o que vai ficar dentro do gerenciador padrão para você ativar. O módulo da Visa também dentro desse gerenciador padrão para você ativar. E o módulo da Redcar você vai conseguir aqui na Software Express. Bom, já está em tudo aqui para você. Né? Você não precisa baixar nada lá do site, já está tudo aí no DVD. Tá? Ok, quais são então as pastas que nós temos aqui? As pastas elas são referentes a esses arquivos compactados aqui. Tá? Então eu tenho, por exemplo, a pasta desabilitar teclado. Né? Uma das exigências quando você vai fazer a certificação do PAPSF, aliás do TEF, é que tem uma ocasião lá em que você tem que desabilitar o teclado e o mouse, que é para o usuário ele não interferir no que está acontecendo. Bom, a Software Express ou a 7PDV, não lembro agora de onde eu baixei essa função aí, eles disponibilizaram aqui alguns exemplos, tá? Para Clipper, para Visual Basic, para o Delphi, mas não tem para o Java, como você está vendo aí. Né? A gente vai ver depois como é que a gente vai fazer isso aí para o Java, para desabilitar o teclado e o mouse do usuário. Tá? Gerenciador padrão. O gerenciador padrão é esse que eu falei aqui. Olha, o símbolo é igualzinho. Tá? Então, para você instalar o gerenciador padrão, é só clicar nesse instala aqui. Next, next, next. O gerenciador padrão vai estar instalado na sua máquina. É o primeiro que você deve instalar. Tá? Depois, nós temos aqui o guia técnico do gerenciador padrão. Instalou o gerenciador padrão? Instalei. Então, abre esse guia técnico e leia. Tá? Leia todo o guia técnico.
ok? Importantíssimo que você leia esse guia técnico para você entender. Ele tem apenas 23 páginas, você vai ler rapidão isso daí, tá? Então veja que o guia ele foi elaborado para apoiar a integração de aplicativos de automação comercial, aplicativos AC, como eles falam, ao ambiente de tratamento de venda com cartão de crédito, débito, CDC, crédito direto ao consumidor, e consulta de cheques. Tá com as redes Amex, Redcar e Cielo, que é a da Visa. Aqui ele explica quais são as duas empresas que vão fazer a certificação. Tá? E aqui ele vai te explicar como é que a coisa funciona. Aplicativo comercial é o seu sistema, né, que vai estar aí conectado ao SF, a impressora fiscal. E existe aqui uma ponte para você se comunicar com o PINPAD. A sua aplicação não vai entrar em contato com a operadora, não vai saber qual é o número do cartão do cliente, qual é a senha do cliente, nada disso, tá? A sua aplicação ela aciona o gerenciador padrão através de um arquivinho que você grava no disco. E depois a sua aplicação ela fica com uma thread lá observando noutra pasta se o gerenciador padrão escreveu um arquivo lá para dizer, ó, deu certo ou deu errado. O cara não tem dinheiro para comprar, tá ok? O gerenciador padrão é que vai ativar cada um dos módulos, né, da respectiva operadora de cartão. Esses módulos aqui vão se comunicar com as operadoras, né, no caso do TF discado aí através de uma ligação local, através do modem lá, tá? Depois que eles se comunicarem que tiverem a resposta, eles informam para o gerenciador padrão, que informa para a sua aplicação. Ok? Então nós temos aqui as características, funções, né, aqui a comunicação entre a solução TF discado e a automação comercial. Né? Então a automação comercial envia a solicitação. No segundo momento, a solução de TF discado confirma o recebimento da solicitação, depois exibe telas para seleção da rede e captura de dados e efetua comunicação com o autorizador. A gente vai ver isso aqui no exemplo já já. Envia a resposta da solicitação para a automação comercial, imprime o cupom do TF e envia o status da impressão. Ó, imprimiu o cupom do TF na impressora fiscal e está tudo certo. Aí a solução do TF discado, na gerência do padrão, vai e diz, beleza, então acabou-se. Já fizemos tudo. Para que isso ocorra, como eu já mencionei, são gravados arquivos no disco. Como são várias transações, né, você vai ativar o gerenciador padrão, está iniciando uma venda, está dizendo que a venda deu certo, está dizendo que a venda deu errado. Existem alguns comandos que você põe dentro dos arquivinhos que você grava. Ok? Por exemplo, existe esse ATV. Então, para a transação ATV, o fluxo será encerrado na etapa 2. Tá? Vamos já descobrir que tipo de comando é esse daí. Veja só, a estrutura de troca de arquivos prevê a utilização de dois diretórios. Então eu tenho o diretório tfdial.rec e tfdial.resp. Tenho mesmo esses diretórios aqui, deixa eu ver. C2 pontos, tfdial.rec e resp. Tá? Diretório de envio de dados. Então para enviar dados para o gerenciador padrão, eu utilizo o rec de requisição. Então eu gravo lá o arquivo intpos 001. Significa que eu quero mandar uma transação aí para cartão. Ok? E como é que o gerenciador padrão faz para me responder? Ele vai me responder na pasta resp, pasta de resposta. Tá? Então aqui eu trabalho com dois arquivos, o intpos tmp, é um arquivo temporário. Eu estou gravando esse arquivo no disco, então por enquanto eu chamo ele de tmp. Terminei de gravar o arquivo, está todo lá o conteúdo, renomeio ele para 001. Da mesma forma, o tfresp, o gerenciador padrão, ele vai trabalhar com dois arquivos, o STS e o 001, que é realmente o arquivo de resposta. Tá? Ok, continuando aí, ele explica aí aquelas etapas que nós vimos lá em cima. Tá? Aqui nós temos um fluxo de como funciona a transação TF. Dê uma olhada nesse fluxo com calma. Aqui é a continuação do fluxo, não é um outro fluxo. O outro fluxo é a continuação do fluxo de cima, ok? Olha só, aqui vem o layout de mensagens de comunicação. Eu tenho, por exemplo, aqui um arquivo, esse ativo. Deixa eu abrir esse arquivo aqui. Então tá aí, ó. Veja que eu tenho aqui
uns números, né? E logo depois desses números eu tenho um igual e uma informação. Da mesma forma eu tenho esse int pos 471001 aí. Tenho também uns números aqui, um igual e aqui algumas informações. Então, como é que é esse layout aí? O que é que significa isso? É o que o guia técnico vai explicar para você agora, tá? Então esse AA, esses 3 A's aí que representam esses primeiros carinhas aqui, ó. O que é ele? É a identificação do tipo de informação ou do campo, tá? Então cada item desse aqui é um campo, ok? O B é o número de sequência complementar ao tipo de informação. Como assim? Então esse campo 000 só tem um dele. O 016 também só tem um. 999 é um campo especial que está lá no final. Então aqui, olha. Por exemplo, o 029. Eu tenho várias linhas para o 029. Eu tenho da linha 1 até a linha 18. Todas elas fazem parte do campo 029. Tá? Então é informação complementar. O C que está aqui e aqui é uma posição contendo espaço em branco. Então esse cara aqui é um C. Esse aqui também é um C. Tá? O D é uma informação sempre alinhada à esquerda e sem preenchimento de zeros ou espaços. O E é o CR13 e o F é o CR10. Tá? Aqui vem os comandos, né? Por exemplo, eu estou mandando um comando CRT aqui, ó. Mas o que será que é esse comando CRT aí? O comando CRT é quando eu quero um pedido de autorização para transação por meio de cartão. Tá? O que é um ATV? Eu mando um ATV para o gerenciador padrão. Ele vai verificar se o gerenciador padrão está ativo. O que é um CNC? É um cancelamento de venda efetuado por qualquer meio de pagamento. O que é um CNF? É a confirmação de venda e impressão do cupom. Um NCN é a não confirmação de venda ou da impressão. Tá? E aqui ele vai começar a explicar o que é que faz cada um deles. Ok? Tá, campos presentes nas mensagens geradas pelo aplicativo de automação comercial. Vai explicar aí detalhadamente, né, se aquele campo é mandatório, no caso aqui o M, se ele é opcional, no caso aqui um O. Tá? Então quando for o campo aí, documento fiscal vinculado, se for um comando ATV, esse documento fiscal vinculado é ausente. Se for um CRT, ele é opcional. E por aí vai. Né? Para você entender como é que funciona essa tabelinha aí. Tá, mais explicações. Aqui os campos presentes nas mensagens geradas pelo gerenciador padrão. Aqui é o que você vai gerar da sua aplicação para ele. Aqui é o que o gerenciador padrão vai gerar dele para a sua aplicação. Tá, e logo aqui embaixo ele vai descrever os campos. Então campo 000, o que é isso? Esse campo aqui, ó, é o header, é o cabeçalho, que vai dizer qual é a finalidade dele. O 001, esse cara aqui, o que é ele? É a identificação. O 002, documento fiscal vinculado. Aí por aí vai explicar tudinho aqui, tá? Depois dessas explicações, ele fala sobre o hardware, instalação standalone, né, e algumas outras informações importantes. Tá? Então, mais uma vez mencionando que você precisa ler esse guia técnico. Né? Instalou o gerenciador padrão, lê o guia técnico. Tá? Esses são os passos. Depois disso, foi esse cara que a gente acabou de ver. Nós temos agora aqui as pastas com os módulos. Né? Tenho aqui o módulo VisaNet. Então você vai instalar aí esse Plug and Play. Instalou o Plug and Play, o módulo do VisaNet vai estar instalado pronto para você usar. Aí você dá uma olhada aqui nesse PPS, que ele vai te dar algumas informações sobre esse módulo Plug and Play. Tá? Redcar, é aqui que você vai instalar o módulo da Redcar. Né? Instalou esse módulo da Redcar, ele vai aparecer também no gerenciador padrão. Tá? E depois você vai ter o simulador do American Express, que é esse aqui, ó, Smart PC. Instalou também
o módulo do American Express vai aparecer dentro do gerenciador padrão. Você pode instalar só um, só dois ou os três, né? No caso aqui eu instalei os três, mas vamos já ver. Temos também aqui o módulo do Hipercar, né? Em alguns estados é utilizado este cartão aí, o cartão Hipercar, tá? Ele também está instalado aqui, esse carinha aqui, ó, chamado de HyperTef. Perfeito. Temos os manuais do American Express, né? Manual operacional do Smart PC, que é do emulador. E aqui nós temos o roteiro de instalação. Tá? Apenas mostrando aí como é que instala. Aqui está uma imagem de como é que funciona a coisa. Esse cara aqui de fora é o gerenciador padrão. Esses aqui dentro são os módulos de cada operadora. Se você instalar só o gerenciador padrão e o VisaNet, por exemplo, vai aparecer só esse quadradão aqui fora, essa aplicação, e esse quadradinho dentro. Tá? Se você instalar os três, vão aparecer os três como você está vendo aqui. Muito bem. Temos aqui o manual para certificação. O que é esse manual para certificação aqui? Esse manual para certificação ele vai te dar aí as informações prévias, né, antes que você faça a homologação. Veja que ele serve para o Amex, para o Redcar e para a VisaNet. Se você vai fazer a homologação do TEF discado, você tem que ler esse manual aqui. Tá? Depois do manual de gerenciador padrão, essa aqui é outra leitura obrigatória. Tá? Então não vou entrar em detalhes sobre esse manual, né? Fica aí para você fazer uma leitura cabal desse manual aí, tá bom? Perfeito. Bom, depois que você leu o manual do gerenciador padrão, leu esse manual para certificação, que é o manual que engloba as três operadoras, né? Aí você vai ler o manual de cada operadora. Tá? Então nós temos aqui o manual da Redcar. Aí você vai ter o roteiro de instalação para a Redcar. Tá? Você tem que ler esse manual aqui também, se você vai fazer a certificação. Vamos ter aí o roteiro de certificação para o American Express. No caso aqui não é nem o manual, já é o passo a passo mesmo, o checklist da certificação da Amex. Mas nós temos aqui os manuais da Amex também. Tá? Roteiro da Redcar, que já vai ser o passo a passo mesmo para a certificação da Redcar. Temos roteiro de certificação para o VisaNet e o checklist, né, que nós já temos alguns outros manuais para você dar uma olhada também. Ok, manuais para certificação é aquele lá que a gente já viu. Tá aqui os manuais da Amex estão aqui, ó. Operacional e de implantação, a gente já passou por essa pasta, né? Bom, então aqui tem tudo o que é necessário para você compreender como é que funciona o TEF discado. Tá? A parte aí da homologação, como é que é a operacionalização disso, quais são os programas que você tem que ter instalados no seu computador, e quais são os passo a passo que nós devemos seguir, os cuidados que nós temos que ter na nossa aplicação para nós passarmos pela certificação, pela homologação. Né? Um detalhe importante, né? Nós estamos construindo a nossa aplicação aqui em Java, mas o gerenciador padrão e os módulos das operadoras foram feitos para Windows. Tá, e aí, como é que a gente vai fazer? Isso é uma coisa que nós temos que discutir com bastante calma no EAD. Caso nós queiramos trabalhar com Linux no nosso sistema, né, no nosso cliente, instalar o Linux, instalar um SF com TEF no Linux, nós vamos partir para que solução? Para poder utilizar essas aplicações aqui, em se tratando de TEF discado, tá? Porque o TEF dedicado, essa solução fica no servidor, então sem problema. Você pode ter até uma solução já para o Linux lá no servidor também. No caso do TEF discado, não. Essa soluçãozinha aqui tem que ser instalada em cada computador que tenha o SF, né? No caso o PIMPad e a impressora fiscal, ok? Como eles são escritos para Windows, como é que a gente vai fazer aí no caso do Linux? Tá? É uma coisa que a gente vai discutir no EAD para chegarmos a uma conclusão. Então tá, vamos ver a coisa funcionando então, né? Deixa eu abrir aqui o emulador da Sueda. Vou ligar a minha impressora fiscal. Pronto, impressora ligada.
E eu vou usar também um exemplo do ACBR para fazer esse teste, só para você ver mesmo como é que funciona aí essa parte do TEF, ok? Então aqui ele tem um ACBR TFD e aqui tem um exemplo. O ACBR, no caso aí, escrito para Delphi, ele já tem uma solução pronta para todos os tipos de TEF. TEF Dial, TEF Disk, HyperTEF, CTEF, VSPAG, tá? E ele não tem a solução multiplataforma como JCBR, não tem. Então nós vamos ter que fazer isso aqui na mão mesmo, no Java, tá? Bom, deixa eu abrir então aqui. Selecionar a impressora, a porta com 3, vou ativar. Ele já ativou a suída aqui, olha. Nosso SF já está ativo, tá? Índice do cartão é o 2, né? Eu sei que é o 2 na suída. O índice do cheque é o 3. Aqui, qual é o gerenciador padrão que eu estou trabalhando? TF Dial. Vou inicializar o TF Dial. Ele já inicializou aqui embaixo, tá? Aqui em operação, eu tenho aqui a operação relacionada ao SF, tenho a operação relacionada ao TEF, né? Então eu vou abrir, vender e subtotalizar um cupom aqui, tá? Ele abriu, vendeu e subtotalizou um cupom de R$500. Eu vou selecionar 500 aqui também na parte do TEF, vou clicar em CRT. Eu quero iniciar uma transação por cartão. Aí está. Tá, ele iniciou a transação por cartão. Apareceu o gerenciador padrão com as operadoras Redcar, Cielo e Amex, né, American Express. Eu vou pressionar o botão 2, porque eu quero vender aqui com o cartão Visa. Vou colocar um número qualquer para o número do cartão. No caso aqui desse simulador do Visa, não precisa ter um número real. Vou colocar no crédito, R$500, está processando. Autorizou. Saldo restante 0. Então, já posso finalizar essa transação. No caso desse componente do ACBR, eu clico em imprimir transações pendentes, ele já confirma tudo para mim. Já fecha o cupom, já imprime as duas vias na impressora fiscal. Tá, então tá aí. Ó. Finalizou o cupom, foi no cartão de débito. Tá, aqui a primeira via. E aqui a segunda via, via do cliente. Ok? Vamos fazer diferente agora aqui. Vamos limpar isso aqui. Abrir, vender e totalizar. É R$500 de novo. Só que dessa vez eu vou mandar um comando apenas com 400. Opa, o valor da operação TEF deve ser igual ao saldo a pagar, porque múltiplos cartões não está habilitado. Então vamos habilitar aqui múltiplos cartões, tá? CRT 2, vou vender de novo com Visa, lá vai o número do cartão, colocar no débito, foi autorizada. E eu tenho um saldo restante de R$100 para poder fechar o cupom. Vou colocar R$100 e vou chamar de novo o CRT. Tá, agora dessa vez eu vou escolher o Amex. Tá, pressionei 3. Ele informa que é só uma aplicação de simulação. Vou colocar um número de cartão qualquer e o cartão inválido. Tá, aqui tem que ser um cartão válido. Para isso, aqui nos exemplos, aqui na pasta TEF discado tem isso daqui, ó, cartões para teste. Então eu coloquei um cartão do Redcar, um cartão do Amex, tem um cartão do Visa, mas pode ser qualquer número aí, tá? Então eu vou pegar esse cartão aqui para o Amex, copiar, vou colar aqui, validar, agora sim. No vencimento, basta colocar 4 uns. Pagamento à vista, confirmar. Saldo restante 0. Então, se o saldo restante é 0, eu já posso
imprimir as transações pendentes. Vamos observar o que é que ele vai fazer. Ok, então veja, cupom fiscal de 500, aqui eu digo que eu estou pagando no cartão de crédito, nesse primeiro aqui foi o da Visa, tá? Qual foi o valor? Foi de R$400, embora o valor da compra tenha sido de 500, aqui é a via do cliente, já no American Express eu paguei R$100, e essa aqui é a via do cliente, tá bom? Então, essa comunicação aqui com o gerenciador padrão, gravar os arquivos, ler os arquivos, isso nós vamos ter que fazer mesmo na mão, né? Nós não vamos utilizar nenhuma DLL, não vamos utilizar nenhum tipo de componente, ok? Então tá, esse exemplo aqui foi para você ter a noção de como é que funciona. Você pode brincar com esse exemplo, baixar o ACBR, né? E brincar um pouco com esse exemplo para entender aí como é que funciona a comunicação em relação ao TEF discado, tá bom?